Porque o Jorge Sampaoli sabe que não vai ficar, aparentemente. Aparentemente. Não dá pra virar o ano assim. Não dá pra virar o ano assim. A resposta é sim. Porque aí o cara, pô, tem uma multa aqui. Faz de propósito. Faz de propósito? Faz, lógico. Questão, juro? Você acha Porque é o que isso seguinte, existe? Por exemplo, o Davi Luiz não pode ser titular. Exato, essas Tem cabeça escalações, diária. Aí o cara vai lá e escala Aqui ninguém tá querendo saber mais do que o Sampaoli, tá? Só que o Sampaoli precisa entender que a gente também conhece de futebol. Alguém da mesa colocaria o Davi Luiz como titular absoluto da zaga do Flamengo? Ainda vai tendo contratado Então, o tal do Alan. exato, que foi pedido dele como perna. Um esforço danado. Digamos que a nossa opinião não tenha nenhum valor. Ela tem, tá? Mas digamos que você que está aí do outro lado, que é flamenguista, rubro-negro, entenda que a nossa visão não serve para nada. Você que é torcedor do Flamengo, você escalaria o Davi Luiz para ser titular hoje da zaga do Flamengo? Se fizer uma pesquisa, vai dar 99% não. E pior, ele foi cabeça de área. Botou de volante. Aí é uma coisa que eu nem vou discutir. Ou seja, além do cara não servir para a posição dele, Isso. nada contra o Davi Luiz, tá? Tô falando tecnicamente. Além de não servir para a posição dele, que é zagueiro, inventa-se o cara numa posição que não é a dele também. Lógico. Não é a dele. Mas lá no Chelsea... No Chelsea tinha o técnico que trabalhou um tempão lá. O Sampaoli chegou agora. Olha, eu não quero criar polêmica, mas eu acho que falta ao Flamengo um projeto Palmeiras, que é o técnico de longo prazo. O Abel. Pode ser uma outra figura. Lá grandes técnicos passaram. O Flamengo contratar o Abel? Não vou fazer isso, senão o Facincani tem umas 5 picaia aqui, aí ele não vai para o jogo do Boca e Palmeiras, ele não vai para o casamento, aí não vai brigar comigo. Eu estou falando que é o projeto. Porque, gente, vamos lá, não dá para comparar o projeto que é sustentado no Palmeiras por essa bagunça com essa bagunça que é o Flamengo. Quando o Rogério Ceni chega ao Flamengo, ele chega em novembro. O técnico do Palmeiras já é 2020, me ajuda aí. Quando o Abel chega, era o Dome ainda no Flamengo. Era o Dome ainda. Era o Dome, era então, o final tudo bem. do Dome. Então, de São Paulo para trás, o Flamengo teve nesse período do Abel Sampaoli, Vitor Pereira, Dorival Júnior. Porra, mandaram embora o Dorival Júnior. Vocês são burros. Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni e Dome. Então, quer dizer... O Flamengo teve 7 treinadores, enquanto o Palmeiras sustenta o trabalho dele numa figura só. Cara, se alguém não concordar com isso, então eu não entendo mais nada de futebol. Resultados semelhantes também. Isso que eu ia o Palmeiras também perdeu. Mas se você for olhar, o resultado é igual. Mas a recuperação é mais fácil. Mas o que ele quer dizer é o seguinte... Se houvesse um trabalho... Acho, né? Se houvesse um trabalho mais... Ganharia mais do que está ganhando. Acho que eu sim. Concordo Mas com acho isso. que sim. Eu queria só concordo também, com isso. colocar um outro ponto em relação a isso quando se fala do Dorival. Não quero levar o Abel pro Flamengo. Não. A gente entendeu perfeitamente. Eu entendi que você quer levar o mundo pode tentar levar qualquer Mas o Abel queria bem uma no Santos, democracia. no Corinthians, eu acho. que eu Por tô dizendo acaso, assim, o Palmeiras não quiser mais. Cara, mas aí você tem que dar o material humano também, né? Não adianta nada você também dar um time de perna de pau que ninguém faz. Não existe milagre no futebol. Essa história, técnico salva time, não salva. Ele já reclama do elenco do Palmeiras, que é um bom elenco, enfim. Mas há controvérsias. Ao mesmo tempo, quando se fala do Dorival, e a gente defendeu bastante a permanência do Dorival no Flamengo, agora até você vai falar pela mal do sequência do Mundial, de tudo, dessa interrupção abrupta que foi do contrato dele no ano passado, o Dorival também tem que se ajudar um pouquinho. Falo isso porque se a gente pega o histórico da carreira dele, olha que eu adoro ele, me dou super bem com ele, e isso aqui também defere, porque minha opinião, ela não tem nada a ver com amizade e conhecer as pessoas. Se precisar falar, eu falo. Mas o Dorival tem que se ajudar. Todo o trabalho do Dorival tem um período mais curto do que a nossa expectativa. Entendi. Ou seja, quando se pensa em longo prazo, 1, 2, 3 anos, isso nunca aconteceu na carreira do Dorival. Nunca ninguém mantém ele, os caras. Mas ele também não se ajuda pelos resultados e pelo desempenho. No Ceará ele entregou o cargo. Né? No Ceará ele entregou o cargo. No Santos ele saiu mais cedo. Ele é campeão da Copa do Brasil, campeão paulista e não termina o ano. Não, ele brigou com o Neymar. Então. Aí ele brigou com o Neymar. Que é um absurdo, mas enfim, mas brigou, caiu. Aí ele caiu. Que era o trabalho para ele ter ficado longevo. 2015, termina a temporada, não continua nos... Então assim, o Dorival tem que se ajudar, porque vendo o que está acontecendo com o São Paulo, essa queda de rendimento bem significativa,
pode se recuperar ganhando uma Copa do Brasil. Como também, se não ganhar, meu amigo. Um dos dois caras aí. vão cobrar. O Flamengo ou o São Paulo, alguém vai se recuperar do momento ruim. O Flamengo mesmo, alguém vai ter que ser o ano do campeão. Flamengo acabou, como o Bernardo colocou muito bem. Não acho. O Flamengo Não, é um atenuante, é um atenuante. O acabou que eu digo assim, dia 24 de setembro a gente vai falar se o Flamengo termina o ano bem ou mal. Só, porque dali pra frente acabou o ano, entendeu? Então, assim, todo o trabalho do Dorival, ele tá tendo prazo de validade. Ele tem que melhorar isso. Era pro São Paulo estar num momento de resultados uniformes, resultados positivos, ou então numa condição muito melhor. Foi assim em Palmeiras, sabe? Por onde ele passa, os resultados... O Bernardo explicou também no ano passado. O que atenuou, eu acho que foi um absurdo, tá? Mas ainda assim, o que atenuou a queda do precoce do Dorival? Ele ter vencido a Copa do Brasil e Libertadores, mas o desempenho já não era tão bom. Já não era tão bom. Como está acontecendo com o São Paulo. Aqui no Flamengo, se existe muito mais pressa por resultado e tira fora. Então, assim, o Dorival não ficou no Flamengo porque talvez ele não passe essa confiança e nem, ao mesmo tempo, os clubes o enxergam como um técnico de longo prazo. Adoraria que ele fosse, que é um cara do bem, um cara de bom caráter, sabe? O que é um técnico de longo prazo hoje no Brasil? A gente também não pode ter como... Não, mas a gente não pode ter como parâmetro. Mas porque é muito fora da curva. É um Voivoda. 2 anos no time. Mas é estrangeiro. Renato Gaúcho. Não, eu sei, não tô Entendeu? falando Olha de só, brasileiro. O Marcelo Veiga ficou 5 anos e alguns meses. Mas é no Bragantino, não, né? Tudo bem, mas o Bragantino... Isso foi um ponto fora da curva. O Tele também ficou um tempão no São Paulo, né? Sim, mas assim... 90, voltando ao Flamengo... O que eu tô dizendo dentro do Flamengo é que, assim, na realidade do futebol brasileiro, o Flamengo não vai encontrar técnicos de longo prazo, porque os próprios técnicos brasileiros não se ajudam. Eles toda hora xingam, porque é o calendário, porque é a diretoria, porque o nosso modelo... Na primeira oportunidade, pum, também mas o ficam dentro da própria fala muito de calendário. Isso que eu ia falar. Quem fala isso aí é o Abel. Não. O técnico brasileiro não reclama disso O que eu tô dizendo é que eles, técnicos, não se ajudam. Porque, primeiro, eles entram sempre na mesma ciranda de troca de técnico, não se preparam. Não tem mais isso, já acabou faz tempo. Opa, mas o cara pode fechar o mercado. Tá cheio de treinador desempregado. O cara pode sair, o cara pode sair tem 11 estrangeiros aí. Pode sair, estudar, fazer uma coisa diferente. Tanto não existe mais, tem 11 estrangeiros dirigindo a Série A. Porque os clubes não aguentam mais os caras. Não existe mais. Entendeu? Mas eles essa ciranda não existe mais. O pessoal tá dizendo que o áudio do Facincani tá ruim, tá dando eco, viu, gente? Várias mensagens. Mas vamos lá. O Renato não teve um médio prazo no Grêmio? Trabalhou quase 4 anos. Ele saiu do Flamengo porque mandaram ele embora, pô. O trabalho dele foi muito ruim no Flamengo. Mas aí que tá. Você precisa dar os 3... O Abel oscilou lá quando perdeu o jogo da Copa do Brasil. Imagine se é um maluco e manda embora. A gente não teria visto o Abel ganhar nada no Palmeiras. Não, a torcida do Palmeiras fez uma carta pedindo a demissão do Abel. Então, e aí? Tá aí, só você procurar na internet. Você que acompanhou muito de perto o trabalho do Sampaoli, as maluquices do Sampaoli, que a gente chama de maluquice e tal. O que ele fez ontem, por exemplo, botar o Davi Luiz de médio volante. Você acha que ele treinou isso? Treinou. Você acha mesmo? Eu acho. E você acha que internamente lá no grupo do Flamengo alguém não olhou e falou assim, escuta, esse cara tá louco. Exato. O Alan, por exemplo, quando... Então, só que quando ele fazia isso lá no Santos, o Santos não tinha jogadores de ponta. Pra dizer tá louco. Esse cara é louco. Não, os caras... tinha acabado de dirigir a Argentina na Copa do Mundo. Foi o primeiro trabalho dele. Falando, ele é um gênio. Esse cara... Ele deve estar sabendo alguma coisa. Viu uma oportunidade, coisa que eu não vi. A intensidade de treino. Mexia, o time entrava em campo e jogava bem. O time jogava bem, dominava completamente o adversário. Vocês eram dominados. Não, jogava bem. Jogava bem. Inventou o Jorge de meia, lembra? Jorge jogando de meia, jogando ele mexeu num monte de coisa. Ele mexia no time. Ele fazia... Só que ele tinha acabado de chegar na seleção da Argentina, numa Copa do Mundo, e num time que não tinha essas estrelas que tem o Flamengo. Como é que chamava aquele menino que veio da Portuguesa? O Jean Mota. Jean Mota virou jogador do Campeonato Paulista. Sim. Foi o melhor jogador. O Santos perdeu o Campeonato Paulista, porque ele foi eliminado pelo Corinthians nos pênaltis. O Jean Mota foi eleito o melhor jogador da competição. Agora, ele chega no Flamengo, você tem o Davi Luiz, que foi jogador do fulano. Você tem o Gerson, que foi jogador do... O outro, não sei o que lá. Os caras se acham muito maior do que ele, entendeu? Muito maior do que ele. Por que o Abel, eu acho que funciona no Palmeiras? Porque o Palmeiras não tem o Marcos Braz. Eu também acho que... Não tem o Marcos Braz. Não tem o Marcos Braz. O Marcos Braz do Palmeiras é o Anderson Barros, que é um cara low profile. Na dele. Não atrapalha ninguém. Tudo está na mão do Abel. Ele é um Imagina... de ambiente. Exato. É bom. Imagina se
Você acha que daria certo o Abel com o Marcos Braz? Eu tenho dúvida. Igual o Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um péssimo controlador de ambiente. Muito ruim. O ambiente no Palmeiras do Alexandre Matos era exatamente o que acontece no Flamengo. Pizza, que eu digo é a cada 6 meses um técnico, sai contratando um monte de jogador, acho que isso resolve. Se o Alexandre Matos estivesse no Palmeiras e tivesse chegado ao Abel e ganhado o que ele ganhou, ele teria ficado O Alexandre talvez não contrataria o Abel, porque é um técnico que... O futebol tá na mão do Abel, né? Como esteve na mão do Jesus enquanto ele esteve no Flamengo, um período mais curto de tempo e tal. Se sai o Abel hoje do Palmeiras, eu sei que o assunto não é Palmeiras, mas vale eu acho que vale essa comparação, né? Se sai o Abel amanhã do Palmeiras, recebeu uma proposta e tal, os caras vão contratar um técnico meio que aleatoriamente, cara. Não vai ter... Qual seria assim, o técnico do Palmeiras para amanhã? A gente fala aleatoriamente, eu também. Seria completamente aleatório. Eu acho que foi aleatório a escolha do Jorge Jesus no Flamengo. E a do Abel no Palmeiras também. Sim, ela vem completamente aleatória. Tem coisa que dá certo. Aliás, só pra deixar bem claro. O São Paulo estava na mira do Palmeiras, ele deixou o Palmeiras falando sozinho. Isso. E aí vem o Luxemburgo. Não, só pra dizer que não há convicção nenhuma. Os dois técnicos, tanto o Abel como o Jorge Jesus, vieram por intermédio do Bertolucci.